Oi, eu sou Álvaro Rodrigues, psicólogo. Você está no podcast A Força do Hábito e eu quero ajudar você no cultivo e na aquisição de bons hábitos e no combate aos maus hábitos. A timidez. Retraimento diante de situações de comunicação interpessoal. Essa foi uma definição que eu achei adequada para o que a gente tem como timidez no nosso dia a dia. Quando se diz assim, eu sou tímido, você imagina que é uma pessoa que tem um retraimento diante de situações de comunicação interpessoal. Então é nesse sentido que eu quero abordar a timidez aqui. Por insegurança, o sujeito pode ficar retraído, evitando situações em que necessita se comunicar com outros. A insegurança pode se dever, por exemplo, a não enxergar as próprias capacidades de forma realista, a falta de habilidades para a comunicação interpessoal e essas possíveis causas, vamos dizer assim, elas podem ser superadas por meio de aprendizado de habilidades para a comunicação interpessoal e por meio da experiência também o sujeito vê a própria capacidade de uma forma não distorcida, de uma forma realista. E o sujeito pode ter passado por experiências que podem ter gerado retraimento nele antes. E aí muitas vezes esse retraimento ele era realmente algo realista. Porém, o tempo passou e ele ainda tem aquele determinado retraimento. É como se fosse assim. O sujeito ele estuda numa determinada escola e lá nessa escola ele sofre bullying. Depois que esse tempo nessa escola passa, ele continua a agir da mesma forma em outra escola, né? Depois esse tempo passou, mudou de escola, ou então a situação mudou, mas ele continua com a mesma reação, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que ele foi humilhado e tal, e aí ele não buscou ajuda da forma adequada, né? Então, se alguém estiver sofrendo bullying, ou tiver um filho sofrendo bullying, procure ver isso, porque quando alguém está sofrendo bullying, se deve buscar ajuda, e aí a gente tentar fazer da melhor forma possível com que essa situação seja sanada. Mas prossigamos, né? Por exemplo, aí o sujeito mudou e tudo mais, as coisas mudaram, né? O local onde o sujeito estava é outro, onde o sujeito está é outro, e etc. Mas ele continua com um certo padrão de resposta, que é como se ele fosse alguém ali que não pudesse, por exemplo, falar ou alguma coisa assim. Eu estou colocando uma situação aqui de um possível bullying para que a gente tenha um exemplo. E aí, nessa nova situação, o sujeito é convidado a falar e etc., mas ele acaba não fazendo. Essa é uma das possibilidades, né? A pessoa pode também ter medo de fracassar por vaidade, porque, na verdade, ela não aceita que ela pode não ser tão bem sucedida assim num determinado empreendimento, vamos dizer assim. E aqui eu quero falar de um feito, né? Alguma coisa que vai fazer, um comportamento. A palavra que me veio foi empreendimento, mas, por exemplo, numa conversa, né? Que é o que eu quero focar aqui, numa conversa com outra pessoa, que ela não pode ser tão bem sucedida assim. E aí, pela possibilidade dela poder não ser tão bem sucedida, ela
ela não querer se expor para não ver a própria fragilidade, talvez. Enfim, é uma das possibilidades. Mas aí, onde é que eu quero chegar? O aprendizado e, vamos dizer assim, a experimentação da própria capacidade pode fazer com que o sujeito consiga vencer essa timidez, independentemente de se a causa é vaidade ou... Claro, pode ser importante a gente ver a causa, mas aqui não dá para eu ficar falando tanto sobre muitas coisas. Então eu vou tentar falar aqui de uma forma mais resumida. Então, principalmente quando a coisa foi de situações de retraimento reais, como por exemplo no caso do bullying que eu falei, né? Essa exposição vai ser muito boa. No caso da vaidade, também essa exposição vai ser muito boa. Porém, pode ser necessário que a gente vá também na vaidade, né? Tratar a vaidade. Mas vamos lá. Qual é a proposta para que o sujeito saia da timidez? Veja, vamos pegar duas situações. Uma pessoa que ela não consegue pedir informação e uma pessoa que não consegue cumprimentar outras pessoas ao chegar no trabalho ou na faculdade. Para uma pessoa, vamos dizer assim, o pior é cumprimentar as pessoas quando chega na faculdade. Para outra pessoa, o pior pode ser o outro que eu falei, né? Mas vamos lá, essa pessoa cumprimentar as pessoas na faculdade é o pior que ela acha. E o menor que ela acha é o pedir informação. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar numa hierarquia as situações em que ela se sente intimidada, vamos dizer assim. Eu não sei se a palavra tem alguma coisa a ver, timidez com intimidação, mas ela se sente retraída, né? Ela se sente retraída ali e ela vai pegar essas situações e ela vai se expor a essas situações de forma gradual, né? E essa experiência, ela vai poder experimentar se ela tem, vamos dizer assim, um comportamento satisfatório, adequado, ou se ela precisa de desenvolver habilidades, etc. Ela vai experimentar a realidade. E aí ela vai poder ter uma visão saudável de si mesma, se analisar e, se precisar, aprender habilidades para melhorar. E, se não precisar, ela desenvolver aquilo que estava travado aí, né, por causa dessa timidez. E aí essa coisa pode ser mista, na verdade, também. A pessoa ter um pouco da falta de habilidade e também se julgar aquém daquilo que ela pode, né? Ela pode estabelecer uma conversa com alguém, mas ela tem medo de não poder. Mas na realidade ela tem habilidade para isso, né? Ou então a pessoa não tem habilidade. E aí, dependendo do caso, vai precisar aprender habilidades, vai precisar se expor a isso, fazer na prática, né? Ter a conversa na prática. Então, essa pessoa que eu tinha falado, né? Hipotética aqui, que é um personagem criado, ela vai... caso não dê para postar inteiro, eu vou postar cortado no Instagram. Então vai no outro vídeo, se esse vídeo não terminar aqui. Vamos lá, que eu vou fazer só até 10 minutos aqui. Então, o sujeito que eu tinha falado, né, da hipótese aqui, ele tinha mais medo de dar bom dia ao pessoal, né? Vai ver que ele tinha uma certa... um medo de ser visto como ridículo, alguma coisa assim, e pedir informação era mais fácil. Então, ele começaria por onde? Começaria pedindo informação.
E aí, caso ele tivesse dificuldade em fazer isso, ele poderia pedir ajuda de alguém, poderia ser de um amigo ou até mesmo de um profissional, o psicólogo, psicoterapeuta, que pode ajudar a desenvolver essas capacidades para que a pessoa consiga se desenvolver. Então, a proposta é essa, que o sujeito saia desse retraimento e ele vá para uma expansão, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque não é simplesmente uma expansão pela expansão. A gente precisa ter prudência para saber aquilo que é bom, para que a gente faça, para que a gente busque aquilo que é bom, e a gente precisa também ordenar os meios aos fins. A gente precisa pensar nas possibilidades, julgar se é bom, se é eficaz, e executar. Se é bom, se é lícito, se é eficaz, executar, né? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. É isso. A Força do Hábito volta semana que vem. Fiquem com Deus e até mais.